O próprio Deus ia visitar Adão e Eva, os primeiros habitantes da terra, dentro de um paraíso, dentro de um jardim separado e feito para os dois, somente para os dois. Sabe o que é que havia quando Deus fez Adão e Eva? Havia comunhão entre o homem e Deus. Não havia pastor, não havia padre, não havia estátua, não havia crucifixo, não havia templo, não havia nem a Bíblia escrita, mas já existia Deus tendo comunhão com o homem e falando a sua palavra falada, dando um mandamento para o homem, dizendo: não coma desse fruto, porque senão vocês vão morrer, me obedeçam. Mas hoje, sabe o que as pessoas fazem? Obedece o padre, obedece o pastor, obedece o político, obedece o deputado, tem medo do juiz, tem medo dos poderes constituídos aqui na terra, mas não tem medo de Deus, não teme a Deus, não honra a Deus, não obedece a Deus. Não tinha padre, nem pastor, nem estátua, nem nada dessas coisas, nem crucifixo. Tinha um homem obedecendo a Deus e tendo comunhão com Ele. Então vai se enganando, achando que você está acendendo uma vela para Aparecida. Vai se enganando, você acendendo uma vela para um estado e rezando para quem já morreu. Que você acha que você está caminhando para o céu, você está caminhando para o inferno. É só você ler a Bíblia para você descobrir isso aí. Vai se enganando, achando que você dá o dízimo lá para o pastor, que você é da Assembleia de Deus, ou que você é de uma grande denominação, que você vai deixar, vai dedinho. Está enganado. Está enganado. Todos nós precisamos nos arrepender. Você precisa se arrepender. E em gratidão obedecer o Evangelho, recebendo apenas Jesus como advogado. Sabe quem apareceu? No meio dessa comunhão que tinha entre Deus e o homem, apareceu Satanás. Esse diabo, esse Satanás que você diz que não existe, que muitos dizem existe, não fala no nome desse homem não. Eu não gosto nem de falar no nome do diabo, as pessoas dizem, mas faz tudo que o diabo quer. É cachaça, é prostituição, é adoração de imagem de escultura, é se dobrando diante das estátuas, é achando que está fazendo alguma coisa e é bom porque está fazendo alguma coisa. Não! Ninguém é bom. Só quem é bom é Deus que está no céu, quem enviou Jesus Cristo. O único meio de você não depender de uma religião, o único meio de você não depender de uma estátua, o único meio de você ter uma verdadeira fé direcionada a Deus, somente por meio de Jesus Cristo. Eu nunca vou convidar você para ser um evangélico. Eu nunca vou convidar você para você ser um católico. Eu nunca vou convidar você para você participar de religião nenhuma. Eu vou te dizer: se arrependa dos teus pecados. Dobra o seu joelho diante de um Deus que é Espírito, que você não vê, mas que Ele está vivo. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Ele te ouve se você pedir a Ele perdão. Não vai adiantar você pedir perdão a Deus. Não adianta você pedir perdão somente a Deus. Tem que ser por meio de Jesus. E as pessoas acreditam em Deus, mas reza para Maria. Esses padres estão mentindo para vocês. Maria não roga por ninguém. Maria não é advogada de ninguém. É isso que a Bíblia diz. Se você morrer dizendo Ave Maria, cheia de graça, rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte, aí é que você vai para o inferno mesmo. Porque a Bíblia diz que Deus não dá a sua glória para a criatura. Deus não dá a sua glória para homem, nem para estátua, nem para imagem de escultura. Aleluia. Deus deu vida para o homem, seu espírito. E apareceu Satanás e disse: olha, você pode comer do fruto que Deus falou para você não comer. Se você comer, você vai ser igual a Deus. Falou isso para Eva. E Eva se encantou, porque o fruto era bom, era agradável aos olhos, atraía.
O mundo atrai a gente. E a Bíblia diz que aquele que ama o amor de Deus não está nele. Você pode dizer, mas todo mundo faz. Todo mundo faz. Tudo desse jeito. Deixe todo mundo e salve a sua alma. Salve a sua alma você indo a Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Noé, os dias que antecederam ao dilúvio, todos estavam comendo, bebendo, farrando, se prostituindo. Suas prostituições, suas cachaças, seus adultérios, seus forró, suas baladas, seus carnavais, suas festas de comilanças pagãs. Tudo o diabo oferece para distrair vocês, para distrair a gente, para tirar a gente do foco principal, que é: nós temos uma dívida diante de Deus. E a Bíblia diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Deus tem feito para conosco. O que é que a gente tem que dar para Deus, para poder agradar a Deus? O que é que a gente tem que dar para Deus, para você ser abençoado? Nada. Porque a Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. A Bíblia diz que toda a terra e o céu pertencem ao Senhor. Não existe nenhuma senhora no céu. Outra mentira do padre e dos papas. Não existe nenhuma senhora no céu. Só existe um Senhor no céu. Só existe um Deus. Só existe um trono. Até quando vocês vão ser enganados por padre, por pastores, por feiticeiro, por quem quer ganhar o seu dinheiro? As pessoas não leem a Bíblia. É mais fácil as pessoas quererem pegar um atalho. Para o céu não tem atalho. Para o céu é somente por meio de Jesus. O que você tem que fazer para ter o pecado perdoado? Primeiro, se arrepender. Mas para você se arrepender, você precisa primeiro saber o que é errado e o que não é. Você vai descobrir o que é pecado conhecendo a lei de Deus, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo as Escrituras Sagradas. Jesus disse assim: examinai as Escrituras, porque são elas que me testificam, e são elas que levam para a vida eterna. Você seguindo um padre, nunca você vai chegar no céu. Você seguindo uma religião católica, você nunca vai chegar no céu. Você seguindo um pastor, você nunca vai chegar no céu. Você seguindo uma religião evangélica, você nunca vai chegar no céu. Para chegar no céu é somente por meio de Jesus. É somente por meio de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Jesus está vivo, Ele ressuscitou no terceiro dia, não está mais na cruz. Religião católica pega a imagem de Cristo, coloca no crucifixo como coitadinho, põe uma coroa de espinho, ele lá sangrando nas suas pinturas, e pega uma coroa e coloca na cabeça da Maria e diz que ela é a rainha dos céus. Isso é mentira, viu? Isso é engano. Amigo, leia a Bíblia, porque o que está em jogo é a tua alma. O diabo convenceu Maria, ou seja, perdão, Eva. O diabo convenceu a Eva. E ela comeu do fruto. Ela foi enganada. Porque o diabo disse: olha, você vai comer desse fruto e você vai ser igual a Deus. Não vai acontecer tudo isso que Deus está dizendo, não. É isso que as pessoas estão dizendo. Não, Deus é amor e não tem inferno, não. Não, Deus é amor e o que é importante é o coração. Não é isso que o diabo diz para vocês? Não é só o coração, não, amigo. A Bíblia diz que Deus fez o homem e a mulher para ser templo e morada do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus, o Criador,
Não habita em templo feito por mão de homem. Então pare nessa ilusão de você dizer que vai para um templo católico ou para um templo evangélico, dizer que vai adorar a Deus. A sua vida diária precisa ser uma vida de adoração a Deus e morada de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então é isso que o Evangelho proporciona para nós. O Evangelho proporciona para o homem vida eterna. Jesus, ele disse assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Você quer achar descanso para a sua alma? É somente por meio dele, de Cristo. Eu quero dizer para você hoje que o tempo está acabando. Jesus, ele fez uma promessa. Depois que ele ressuscitou, Jesus apareceu para os seus discípulos e disse: olha, não toquem em mim, porque eu ainda não subi para o meu Pai e para o meu Deus, o vosso Deus. Os discípulos disseram: Senhor, não deixa a gente órfão. Jesus disse: eu não vos deixarei órfão. Eu vou enviar para vocês o Consolador, o Espírito Santo, que vai ensinar vocês em todas as coisas. Quem vai ensinar a palavra de Deus para nós não é um curso de teologia. Quem vai ensinar a palavra de Deus para nós não é um pastor, nem é um padre. É o Espírito Santo de Deus na vida daqueles que é temente a Ele. E a Eva se enganou e recebeu a oferta de Satanás. Pecou. E tendo pecado, entregou também do pecado para Adão, e Adão também pecou. A Bíblia diz que Adão não foi enganado, mas Eva, sendo enganada, enganou Adão. E a Bíblia diz que por um único homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Então não tem esse negócio de padre dizer, chamar de santo de imaculado, Imaculada Conceição, Imaculada Fátima. Isso é mentira de padre e de papa. E não é somente padre que mente, não. A maioria dos pastores também engana vocês e mente para vocês, porque o foco da religião é o seu dinheiro, é o dinheiro que vocês têm. Você acha que Deus está interessado no seu dinheiro? Não está. Seu dinheiro para Deus é lixo. Quem quer o seu dinheiro é pastor, é padre, é religião católica, é religião evangélica, macumbaria, feitiçaria, espiritismo, comércio, tudo que é o seu dinheiro. Mas o céu não é da terra. O reino de Deus não é da terra, ele é espiritual. E o que você tem que levar daqui não é o seu dinheiro. Quantos estão aí cometendo suicídio, sendo ricos? Quantos? Esses dias, uma dirigente do círculo de oração da Assembleia de Deus cometeu suicídio dentro do templo da igreja. Religião não salva ninguém. Você pode estar dentro da Assembleia, você pode estar dentro da evangélica, dentro da católica, e pode estar caminhando para o inferno. O que Deus quer do ser humano é arrependimento, confissão dos pecados. Obedecer não é a padre, nem a pastor, nem a mim, nem a homem. É o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Mas a maioria quer dinheiro, por isso que não vai falar a verdade para você. Você pode pegar o seu dinheiro e jogar no lixo, que para Deus não serve. Você pode pegar a sua religião também e jogar no lixo, porque para Deus não serve. Adão e Eva moravam dentro de um jardim, dentro de um lugar de comunhão, dentro de um lugar que foi preparado por Deus para os dois viverem em santidade. Deus não fez você para você ser um escravo. Deus não fez você para você ser escravo, nem de droga, nem de prostituição, nem de maconha, nem de religião nenhuma.
Jesus pode libertar você hoje da maconha. Jesus pode libertar você hoje da sua religião. Jesus pode libertar hoje você do seu próprio eu. Se você negar a si mesmo, reconhecer quem é e dar glória àquele que veio para salvar. Adão, quando pecou, Eva, quando pecou, eles se esconderam. Se esconderam. Descobriram que estava nu. Deus fez o homem perfeito na sua condição. Porque o que faz o homem perfeito, você sabe o que é que faz o homem perfeito? Não é ele ter um curso, não é ele ter uma faculdade, não é ele ter uma graduação, uma pós-graduação, um doutorado, nem um mestrado, não é ele ser rico, nem ser lindo, nem ser bonito, nem ter um corpo escultural. Isso não é um ser humano perfeito. Quem faz o homem perfeito é quando ele se torna morada de Deus. Quer ser perfeito? Seja temente a Deus e permita que o Espírito Santo more dentro de você. Adão e Eva viviam nu e não se envergonhavam. Hoje as pessoas tiram a roupa para andar nu, porque não tem vergonha. Mas quando Deus fez Adão e Eva, Deus tinha comunhão entre eles, e eles não tinham roupa, porque já tinham Deus. Hoje as pessoas tiram a roupa, andam de tudo, porque senão são temente a Deus. Quando Adão percebeu que estava nu, porque conheceu o pecado juntamente com Eva, eles correram e se esconderam. Eles correram e se esconderam. Olha, você pode se esconder de Deus o tempo que você quiser. Você pode correr de Deus o tempo que você quiser, mas um dia Deus vai puxar você. Vai puxar você para o acerto de contas. Vai cobrar de você o que Ele tem dado para você. Vai cobrar de você o dom que Ele te deu. Até quando você vai correr de Deus? Até quando você vai se esconder por trás da Bíblia? Até quando você vai se esconder por trás da sua religião? Até quando? Adão se escondeu com Eva por trás das árvores, por trás das folhas. E o compromisso de Deus é um só. Deus não mente. Deus não falha com a sua palavra. Quando Deus fala, Ele cumpre. A Bíblia diz que Deus vela para com a sua palavra para cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus vela para com a sua palavra para cumprir. Sabe o que é velar? É estar acordado, atento. Deus não dorme. Deus não tosqueneja. Ele está com os olhos de fogo, como chama de fogo, olhando a vida de cada um de nós. De cada um de nós. E muita gente está morrendo ali, né? E vai morrer muito mais. Porque a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim somos nós. Você está em cima da terra para quê? Você está em cima da terra para servir a Deus? Ou para quê? Vai ter um acerto de conta, te prepara, entrega a tua vida para Jesus. Você não depende de ser evangélico para ter os seus pecados perdoados. Você não depende de uma religião, nem de um pastor, nem de um padre para ter os seus pecados perdoados. Confessa a Jesus Cristo que você é pecador e que você precisa de arrependimento e perdão, que Ele te perdoa na hora. A Bíblia diz que Jesus é o único bom pastor, o único que dá a vida e deu pelas ovelhas. O resto é criatura, é ser humano. Deus foi lá visitar Adão, como sempre fazia, e disse: Adão, Adão, onde é que você está, Adão?
Você não está no mesmo lugar que a gente sempre conversava. Estou procurando você, Adão. Deus é tudo. Deus sabe tudo. E por que Deus procurou Adão? Por que Deus disse, Adão, onde é que você está? Sabe por quê? Porque Deus quer que o homem confesse. Deus dá ao homem uma oportunidade dele se explicar. Deus dá ao homem a oportunidade dele se arrepender. Deus dá ao homem a oportunidade dele fazer uma escolha. Mas a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem bons, mas são caminhos que levam à morte eterna. Não existe outro caminho melhor do que você entregar a sua vida para Jesus Cristo. Ei, entregar a sua vida para Jesus não é você se tornar um evangélico. Entregar a sua vida para Jesus não é você se tornar um membro do catolicismo romano, ou do espiritismo, ou do judaísmo. Não é você vestir um paletó, uma gravata e dizer, agora eu sou da Assembleia de Deus, agora eu sou da Batista, agora eu sou da Católica, da Universal. Não é isso. Jesus não tinha religião e nem tem. O propósito de Cristo, Ele veio para pagar a nossa dívida, e Ele pagou a nossa dívida diante de Deus. Agora a nossa dívida não é mais com Deus, agora a nossa dívida está com Jesus Cristo. É por isso que não adianta você acreditar somente em Deus, porque foi Jesus quem pagou. E é para Ele que nós temos que pedir perdão, para sermos justificados diante de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você morrer, quando alguém da sua família morrer, não adianta você procurar o padre e encomendar ele uma missa de sétimo dia. Sem engano, não serve para nada, e você ainda vai estar pecando diante de Deus. Não adianta encomendar uma missa para o padre, nem adianta pagar para ele, não adianta reza, não adianta vela, porque não existe fogo de purgatório. Isso é mentira. Não existe nada disso na Bíblia. Você tem que fazer agora é deixar essa cachaça desgraçada, é deixar essa droga, é deixar essa vida errada, é deixar essa religião, essa dureza do coração e reconhecer quem você é e entender que é Jesus Cristo que lhe perdoa, para que você possa ser justificado diante de Deus. Porque se o homem morrer, mesmo na sua religião, mesmo com todos os sacrifícios, mesmo dando dinheiro para pastor, mesmo dando dinheiro para padre, mesmo acendendo vela, mesmo sendo devoto de Aparecida, se não estiver em Cristo, vai para o inferno. Eu fui para Juazeiro, fui para o Juazeiro no Ceará, subi lá o horto até a estátua que está o Padre Cícero, para ver como é que é. Eu já fui evangélico também. Hoje eu procuro seguir a Jesus Cristo sem dependência. Cada um segue o que quiser, não é? E quando eu cheguei no Juazeiro, eu subi lá em cima, e lá eu vi um homem doente, se arrastando, com um cacetete, com um pau. Ele se agarrava na estátua do Padre Cícero. O homem doente se agarrava na estátua do Padre Cícero. E eu escutei, eu estava pertinho dele. Eu escutei ele dizer, Padre Cícero, me cure que eu estou morrendo. Abraçado na estátua do Padre Cícero lá no Ceará. E me deu vontade de chorar. Com uma desgraça daquela. Você sabe quem é o culpado disso? Esses padres. Você sabe quem é o culpado disso? Esses líderes religiosos que não ensinam às pessoas uma verdadeira fé direcionada a Jesus Cristo. Porque Deus é Espírito, não tem que ter estátua nem imagem. O próprio mandamento
imagem e semelhança do que está na terra. Não é para fazer imagem de santo, não é para fazer imagem de Deus, não é para fazer imagem de Maria. A Assembleia de Deus fez a imagem do pastor, lá do Belém do Pará. Então não está tendo diferença, a religião está tudo farinha no mesmo saco. Deus não defende religião de ninguém. O interesse de Deus é com Jesus Cristo e com a palavra do seu Filho. Vocês acham mesmo que aquele homem doente agarrado naquela estátua do Padre Cícero lá no Ceará, feita de concreto e ferro, vai poder salvar aquele homem? Vai poder curar aquele homem? Não vai. Não vai. Vocês acham mesmo que o Padre Cícero, que foi uma criatura, um pecador, que todos pecaram? Todos pecaram, não escapou ninguém. A Bíblia diz: e todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Maria pecou, Paulo pecou, Pedro pecou, os apóstolos pecaram, todos, não escapou ninguém. O que é que vai diferenciar uma pessoa da outra? Se a pessoa é temente à palavra de Deus. Pecador remido, perdoado, justificado pelo sangue de Jesus. Essa é a diferença. Mas todos pecam. Então não tem essa de imaculada Virgem Maria. Ela pecou, teve filhos, mas foi uma serva de Deus que não mandou ninguém fazer a imagem dela, nem vender, nem comprar, nem negociar. E sabe o que a Bíblia diz sobre imagem, sobre idolatria? A Bíblia diz que maldito é quem compra uma imagem, maldito quem faz, maldito quem vende. A Bíblia diz em Deuteronômio que até o telhado de uma casa que tem uma imagem dentro é maldita essa casa. A Bíblia diz que nada sabem os que conduzem procissões aos seus ídolos, às suas imagens de escultura. Não tem desculpa para ninguém. O Evangelho de Jesus está sendo pregado há mais de 2000 anos. A Bíblia diz que a condenação é essa: que a luz veio ao mundo, a luz que é Jesus, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Nós nascemos, escute isso aqui, todos nós nascemos condenados para ir para o inferno. Todos nós. Todos nós nascemos com a nossa natureza caída, pecadora. O nosso corpo, a nossa carne, deseja o que é ruim e o que desagrada a Deus, porque nós herdamos o sangue dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. A Bíblia diz que a terra foi contaminada por causa do pecado. A Bíblia diz que a terra começou a produzir espinhos, ela não produzia. A Bíblia diz que a morte teve domínio sobre a natureza por causa do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Foi por isso que Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que morra, mesmo que morra, viverá. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Por quê? Deus deu uma ordem depois que o homem pecou. Foi o salário do pecado. Desobedeceu a Deus, Deus não passou a mão na cabecinha de Adão e Eva, não. Teve uma sentença. Deus expulsou os dois do jardim do Éden. Deus expulsou os dois da presença dele, porque Deus não suporta o pecado, Deus não tolera o pecado. Acender vela, adorar a estátua, ter uma religião, não justifique nem perdoa você, vai complicar mais aí a sua vida diante de Deus. Deus expulsou Adão e Eva.
E Deus deu uma ordem para ele dizendo, deu uma ordem para a natureza, dizendo, você veio do pó e do pó você vai tornar. Agora o espírito que eu botei dentro de você, o espírito de vida pertence a Deus. O espírito volta para Deus, que veio de Deus. Agora a alma, onde fica o pecado do homem, seu sentimento, a sua memória, a sua mente, a sua consciência. Ah, meu amigo, isso aí não tem jeito não. É eterno, porque também veio de Deus. Então Satanás tem dito para as pessoas, não, enche a cara de cachaça, aproveita a vida, se prostitui, vive segundo a sua própria vontade. Ou então o diabo diz para as pessoas, não, você é bonzinho, você ajuda o próximo, você não deseja mal para ninguém, então você vai ter um cantinho do céu. Não é assim não. Somos pecadores de nascença. Pecado do homem está dentro do sangue do homem. Talvez a sua concepção, desde o seu nascimento, e como vai escapar? Como escapar, então, da nossa natureza? Jesus disse, aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse isso para um homem estudioso, religioso, que conhecia as Escrituras. E aquele homem, Nicodemos, disse, como eu posso, Senhor, voltar para dentro do ventre da mãe e nascer? Jesus disse, quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Tem que nascer de Deus, aprender de Deus, viver para Deus, receber o Espírito de Deus, para não viver mais segundo a sua vontade, mas viver segundo a vontade de Deus. Nascer de novo é isso, não fazer o que o seu corpo quer, mas fazer o que a palavra de Deus quer. Tem coisa que é muito boa aqui na terra para a gente fazer, mas não pode fazer. É isso que Deus ensinou para nós. Qual é o principal mandamento e mais importante mandamento da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Por quê? Porque quem ama a Deus sobre todas as coisas, ele deixa de fazer o que ele gosta e faz o que agrada a Deus. Isso é amar. Amar é fazer alguma coisa sem receber nada em troca. Isso é amar. Mas as pessoas estão querendo dar dinheiro para Deus. Para Deus não. Você dá dinheiro para o padre, e para o pastor, e para o feiticeiro, e para o macumbeiro. Para Deus não. Para Deus não. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem é do diabo, não gosta de ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Tudo é de Deus. Tudo é dele. Não pode fazer comércio com as coisas de Deus. Os padres estão aí vendendo estátua. Eu fui no comércio no centro, eu vi uma estátuazinha da Maria por R$300. Era na altura de um palmo. Você vai em religião evangélica aí, ó. Estão dizendo, dá isso para Deus te abençoar. Isso é mentira, isso é engano. Uma das maiores mentiras do catolicismo romano é dizer que Maria foi assunta ao céu. Isso é mentira. O próprio Jesus disse, ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu, Jesus. Ninguém está no céu, não tem ninguém no céu. Ninguém, nem Elias, nem Abraão, nem ninguém. Só tem os anjos e o Pai no céu. Jesus Cristo está no céu e representado aqui na terra pelo Espírito Santo e pela palavra. Haverá um dia para todo mundo entrar no céu de uma vez só, ou ser lançado no inferno de uma vez só. No inferno não. Inferno é lugar de tormento, onde as pessoas estão lá esperando o dia do juízo e do julgamento. A Bíblia diz
A Bíblia diz que Deus vai juntar todas as nações da terra para o acerto de contas. Todo mundo vai ficar diante do trono branco, o trono de Deus. E a Bíblia diz que serão abertos os livros. Mas antes desse trono branco, desses livros serem abertos, a Bíblia diz que todo joelho vai ter que se dobrar diante de Jesus Cristo, que vai estar sentado no trono. Não é Maria que vai estar sentada no trono, é Jesus Cristo. Não é Aparecida que vai estar sentada no trono, é Jesus Cristo. Não é padecista, não é padre, nem é pastor, nem é evangélico, nem é católico, é Jesus Cristo. Todo joelho vai ter que se dobrar diante de Jesus. Agora você fica rezando aí 50 Ave Maria, 200 Ave Maria para Maria, e Maria está morta. Maria não pode ouvir você, porque ela virou pó debaixo do chão. A alma dela está no paraíso, esperando o dia do juízo para entrar no céu, porque ela foi uma criatura. Maria nasceu de relação sexual, herdou os pecados dos seus pais pelo sangue. Jesus não nasceu de relação sexual. Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Porque o pecado está no sangue, a alma está no sangue. Diz a Bíblia. Todo joelho vai ter que se dobrar diante de Jesus. Depois que se dobrar para reconhecer quem é Jesus. Porque a Bíblia diz que todo o poder foi entregue no céu e na terra para Jesus. Todo o poder no céu está na mão de Jesus. Todo o poder na terra está na mão de Jesus. E por que você pede para Padre Cícero? Por que você pede para Maria? Por que você pede para essas imagens? Se eles não são deuses, vocês estão sendo enganados e caminhando para o inferno. Depois todo mundo vai ter que ficar de pé diante do trono de Jesus Cristo, o grande trono branco, para ouvir a leitura da lei de Deus, para ouvir a leitura dos mandamentos de Deus, para ouvir a leitura das suas obras que estarão escritas nos livros, para ouvir que o seu nome não estará ou estará escrita no livro da vida. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, e todo aquele, Apocalipse capítulo 20, diz, e todo aquele, Deus não faz acepção de pessoas. Deus veio para salvar o gay, a lésbica, o maconheiro, o traficante, o matador de gente. Deus veio para salvar o evangélico, o católico, o bonzinho, o bonitinho, o pretinho, o branquinho, o índio, o americano, o brasileiro. Deus não faz acepção de pessoas, mas o compromisso de Deus não é com você. O compromisso de Deus é com a palavra dele. Quem não aceitar a palavra, não aceita o Filho. Quem rejeita o Filho, rejeita o Pai. E quem rejeita o Pai, será condenado. Não tem Maria em canto nenhum aqui. Não tem santo em canto nenhum aqui no plano da salvação. Todos nós somos participantes do reino de Deus, quando nós permitimos ser usados pelo Espírito Santo, assim como Maria foi. Mas a salvação é só por meio de Cristo, a honra é somente para Cristo, a glória é somente para Cristo. A Bíblia diz que serão abertos os livros. Vai ser aberto o livro da vida. O livro será aberto, todas as nações diante de Deus. Vocês estão pensando que vocês vão viver o resto da vida, é? Vocês estão pensando que vocês vão viver o resto da vida, é? No inferno não tem cachaça, não. No inferno não tem prostituição, não. No inferno não tem carnaval. Nem tem Natal, nem tem Páscoa, nem tem Ano Novo. Isso é só ilusão aqui na terra para enganar vocês. A realidade do inferno será outra. A Bíblia diz que no inferno, num lago de fogo, o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga. É eterno. Não tem missa de sétimo dia, isso é mentira. O livro será aberto.
Porque a Bíblia diz que todos serão julgados de uma só vez, e de um por um não vai escapar ninguém. Irão prestar conta de Deus pela sua própria alma, pelas suas escolhas, pelo aquilo que creu, desde Adão, o primeiro homem, até o último que morrer. Isso acontecerá após a volta de Jesus. Enquanto isso, todos aqueles que morrerem vão para um lugar de espera, ou um lugar de tormento, ou paraíso. O inferno ainda não é o pior lugar. Existe um lugar pior do que o inferno, que chama-se Lago de Fogo. A Bíblia diz que a morte e o inferno serão lançados para dentro do Lago de Fogo. As pessoas vão dizer: não, morreu, acabou. Quando você morrer, quando eu morrer, a nossa alma será levada por alguém, ou por Deus, ou pelo diabo, ou pelo anjo de Deus, ou pelo demônio. Viu? Será levado para um lugar de espera, um lugar de tormento ou paraíso. Todos que morrem vão para um lugar de tormento ou para o paraíso. Não tem missa. A oportunidade de se arrepender agora, é hoje. Você tem que morrer salvo, perdoado, como um advogado. Porque se eu sou culpado da morte de Jesus, se eu sou infrator da lei, eu sou culpado. Então eu preciso de um advogado para comparecer diante do juiz, que é Deus. Quem aparecer diante de Deus sem um advogado, que é Jesus Cristo, vai ser lançado no inferno. Glória a Deus para todo sempre. A Bíblia diz que Jesus Cristo vai voltar outra vez. Primeira vez, Jesus veio. Todos os profetas profetizaram a vinda do Filho de Deus, do Messias. Porque essa profecia foi profetizada pelo próprio Deus, desde quando Adão e Eva pecou no paraíso. Quando Eva pecou, quando Adão pecou, Deus disse: da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente, Satanás. Aí os padres dizem que a Maria pisa na cabeça da serpente, é mentiroso. Quem pisa na cabeça da serpente, que é o diabo, é Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Aquele que pisou na cabeça do diabo, dizendo: eu morri para salvar o homem. Não é Maria. Maria é uma criatura, uma serva de Deus, está esperando o dia dela ressuscitar para ir para o céu. Tem poder para nada, nem para ouvir você. Morto ouve. Morto ouve. Será que vocês estão ficando malucos? Uma estátua ouve? Não. Mas Jesus não está morto. Por isso que só Jesus ouve você. Deus não ouve o pecador, porque o homem é pecador. Deus só ouve o pecador por meio de Jesus Cristo. Deus não ouve a gente diretamente não, viu? Ah meu Deus, o povo morrendo. O povo cada dia mais ficando doente. Porque a Bíblia diz que no fim dos tempos haveria guerra. No fim do tempo haveria fome, no fim do tempo haveria peste, enfermidades, filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação, reino contra reino. E haveria falsos profetas também, viu? E haveria engano. E Jesus disse: tenham cuidado para que ninguém engane vocês. Ninguém. Você não tem que seguir a mim, você tem que seguir o Evangelho. Se o que eu falar for do Evangelho, siga. Se for fora do Evangelho, não siga. Por isso que você precisa examinar as Escrituras. Você tem uma Bíblia aí na sua casa. Se você não tiver uma Bíblia, eu dou uma Bíblia de presente para você. Já que os pastores só querem saber de dízimo e dinheiro, não dá nenhuma Bíblia para ninguém. Esses padres também só querem saber de vender estátua e vender missa, não dá uma Bíblia para ninguém.
Se você deseja ganhar uma Bíblia, não tiver dinheiro para comprar, eu te dou uma Bíblia de presente. Louvado seja o nome do Senhor.